Olá, proféticos! Meu nome é Renato Neto e nós estamos no canal do Profético A Fé na Espada. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês que é muito importante. Pensa só, as pessoas às vezes falam para mim assim: Renato, como eu sei se aquilo que as pessoas estão me dizendo é uma profecia verdadeira ou uma falsa profecia, ou essa pessoa que está dizendo para mim é um falso profeta, ou é um profeta de Deus? E quando eu falo profeta, eu não falo só homem não, tá? Eu falo homem ou mulher que está trazendo uma palavra. Então, até falando sobre isso, se você está chegando a primeira vez aqui no canal, vai lá, se inscreva, acesse os outros conteúdos para que você possa aprender um pouco mais. Mas você que já está aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber cada notificação, cada novo vídeo. E hoje, nesse exato momento, eu vou compartilhar com vocês algo muito importante. Sabe por quê? Quando nós falamos sobre falsa profecia e quando nós falamos de falso profeta, a melhor maneira que você tem de identificar um falso profeta é porque você conhece um profeta verdadeiro. A melhor maneira de você saber identificar uma falsa profecia é confrontá-la com uma profecia verdadeira. Só que isso no cotidiano não é tão fácil. Eu compreendo que não é tão fácil. Mas é por isso que eu quero compartilhar com você acerca de Balaão. Pois é. E todos nós, quando pensamos um falso profeta, a maioria lembra de Balaão. Só que nós precisamos entender o porquê que o profeta Balaão é tido como um falso profeta. Por que Balaão Porque se as profecias que Balaão proferiu, de uma certa forma, não estavam erradas biblicamente. E você vai entender melhor. Mas vamos lá para Números 22, que é onde começa essa questão para a gente poder desenvolver isso. Vamos lá. Em Números 22, o que aconteceu? O povo de Israel estava vindo depois do êxodo, né? Depois lá de sair do Egito, e todo o exército contrário era destruído, era vencido. Só que quando chega diante de Moabe, o rei moabita chamado Balaque, o que ele percebeu? Ele falou assim: tem um povo que está chegando e está destruindo tudo, eu preciso me proteger o meu povo. E aí ele ficou sabendo de um homem chamado Balaão. E quem era esse Balaão? Cara, Balaão tinha uma coisa muito interessante sobre ele. Olha como Balaão se identifica. Números 24, versículo 15 diz assim: fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu as palavras de Deus, aquele que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso e que caiu em êxtase de olhos abertos. Então, gente, para pensar. Balaão, ele se identificou como um homem que ouvia Deus, que tinha visões com olhos abertos, e aquele que sabia, que conhecia a ciência do Altíssimo. Até aí, se você sabe de alguém que ouve Deus e que fala aquilo que ouviu de Deus, aquele que vê o mundo espiritual, aquele que tem a visão do Todo-Poderoso, aquele que sofre arrebatamentos, que cai em êxtase, aquele que tem experiências com Deus, você vai distinguir essa pessoa de um profeta verdadeiro? Muito difícil. Alguém com um testemunho desse facilmente acaba envolvendo os outros naquilo que ele está dizendo. E é justamente por causa disso que Balaque chama Balaão. Só que qual é o problema disso? Porque Balaque virou e falou assim para Balaão: eu sei que aquilo que você abençoa vai ser abençoado, e aquilo que você amaldiçoa será amaldiçoado. Mas aí continua a questão. Mas eu quero ler com você e começar a explicar. Versículo 17 de Números 22 diz assim: porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Outro versículo, Números 22, versículo 37, diz assim, disse Balaque a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te,
Porque não vieste a mim, não posso eu, na verdade, honrar-te. Aí a coisa começa a pegar. Sabe por quê? Isso fala da motivação que está dentro daquele que pronuncia a palavra. Isso fala da motivação daquele que está levando a revelação. Isso fala da motivação daquele que está compartilhando os sonhos. E deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse aqui é um caderno, talvez não dá para você ler. Mas aqui está escrito assim, caderno de sonhos, profecias, revelações. Ou seja, tudo aquilo que eu recebo da parte de Deus para a minha vida, eu anoto aqui. As pessoas chegam e me contam uma visão, eu anoto. As pessoas tiveram um sonho comigo, eu vou e anoto. As pessoas têm uma palavra de Deus, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, seja lá o que for. Eu vou lá e anoto. Queridos, já tem várias coisas aqui anotadas. Sabe por quê? Eu preciso anotar. Fica aí também essa dica para você. As palavras que você recebe de conhecimento, palavras de sabedoria, pessoas que dizem para você assim, eu estava orando por você e eu senti de Deus. Você vai e anota. E sobre isso, vamos lá entender o que é uma falsa profecia ou o que move um falso profeta. Vamos lá, para poder identificar. Essa palavra, ela se alinha com a Bíblia? Ou seja, essa palavra, ela contraria o que está escrito na palavra? Aquilo que a pessoa veio me entregar, dizendo que era da parte de Deus, que foi Deus que falou com ela, está em contato, alinhado com o que está escrito na palavra de Deus? Esse é o primeiro aspecto. Segundo, ela afirma o caráter de Deus e a natureza de Deus? Tem alguma coisa que venha contradizer o caráter de Deus, que venha contradizer a natureza de quem Deus é? Isso é muito importante para você. Gente, você tem que anotar esse espaço. O que as pessoas que me amam falariam sobre isso que eu acabei de ouvir? Isso é um termômetro muito interessante. A pessoa que me disse, ela tem algum motivo para querer me controlar? Para querer me manipular? Outro ponto, eu já recebi palavras na mesma direção. Agora, deixa eu explicar um pouco mais. Queridos, uma palavra que você venha receber, ainda que seja uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma profecia, alguém veio falar com você uma visão, alguém veio compartilhar com você um sonho, que não está alinhado com a Bíblia, muito cuidado! Olha aí, isso pode ser uma falsa profecia, fique esperto, isso pode ser uma revelação, mas que não veio da parte de Deus, olha aí. Segundo, isso afirma o caráter de Deus ou a sua natureza? Irmãos, tem palavras por aí que contradizem aquilo que Deus já falou. Mas tem palavras por aí que contradizem os sentimentos de Deus. Tem palavras que são ditas que contrariam a natureza de Deus. Isso também é muito legal. As pessoas que te conhecem, se ouvissem a mesma coisa, elas falariam, concordariam ou não? Quando alguém vem me entregar uma palavra de Deus, eu gosto muito quando minha esposa está perto. Sabe por quê? Ela conhece a vontade de Deus para a minha vida. Então ela, quando escuta, primeiro, são duas pessoas para analisar, são duas pessoas para julgar, são duas pessoas para discernir, são duas pessoas para entender, são duas pessoas para averiguar. Então faça isso. Tenha alguém do seu lado. A pessoa que te disse tem algum motivo para te manipular, para te contrariar, para te manipular, irmãos, o que não falta é gente querendo controlar os outros. Se mantém muito espiritual, se mantém numa posição assim elevadíssima, só com o propósito de manipular os outros. Eu disse uma frase no passado, eu vou dizer de novo. Lugares altamente espirituais são altamente suscetíveis à manipulação. E você já recebeu outras palavras nessa mesma direção? Se você já recebeu algumas palavras na mesma direção, você precisa de um julgamento mais eficaz, um discernimento maior, mais profundo. Sabe por quê? Muitas pessoas com pouco conhecimento bíblico ou não sabem a direção que Deus tem para elas, se deixam levar, são levadas por palavras
que, irmãos, são até palavras muito simples, palavras muito rasas, palavras que, na verdade, não têm um nível de revelação, são apenas repetição daquilo que está escrito na palavra. Isso, irmão, você precisa distinguir. Isso, meus amados, você precisa distinguir se é uma profecia, se é algo vindo da parte de Deus ou não. Isso eu estou falando para que você tenha um entendimento sobre o que é uma falsa profecia e o que move um falso profeta. Sobre o falso profeta eu vou dizer um pouquinho depois, mas eu quero que você guarde essa palavra no teu coração, para que você não seja levado por qualquer palavra, para que você não seja enganado por qualquer pessoa, para que você não seja enganado por uma pessoa que, ainda que chegue e fale assim para você: assim diz o Senhor. Mas que Senhor é esse? Senhor das trevas? Senhor dos seus próprios egos? O Senhor dos seus próprios prazeres? Ou o Senhor Todo-Poderoso? Isso que eu disse nesse vídeo são uma instrução muito simples para que você venha diferenciar, para que você não seja abalado, para que você não seja enganado, para que você não seja levado por palavras de alguém que de repente só quer te manipular. Então o meu desejo é compartilhar uma palavra pura, verdadeira, que te abençoe. Esse canal existe para isso, para te abençoar, para que você compreenda um pouco mais sobre o que é o profético verdadeiro, para que você tenha um estilo de vida naturalmente sobrenatural. Vai lá, se esse vídeo te instruiu, te abençoou, vai lá, digita o que mais te abençoou, fala aí, compartilha com as pessoas, comente, querido. Isso é um conhecimento que não é dado em qualquer lugar, mas eu, com muito prazer, estou compartilhando com você para te abençoar. Que você seja naturalmente sobrenatural e que o Senhor te abençoe. Nós nos vemos no próximo episódio do Profético Fé na Espada. Vai na bênção, vai na paz, vai viver uma vida cheia do poder de Deus, em nome de Jesus.